Estamos de volta aqui com 2/3 de prosa, hoje com Chan, conversando um pouquinho sobre piercing, ele que é body piercing, e o nosso papo agora vai ser sobre piercing e prazer. Chan, me fala um pouquinho, eu fiquei muito curioso disso. Qual é essa relação aí, assim? Então quer dizer que piercing pode dar prazer? Pode. Como eu tinha dito, existem os piercings estéticos e os funcionais. Né? Existe o piercing. Assim, existe piercing genital estético. Existe um piercing chamado, foi homenageado por Cristina, né? que foi quem inventou esse piercing, diz a lenda. Cristina? É o piercing Cristina, que é como se fosse um piercing no umbigo, mas um pouco abaixo, é um piercing feminino. Sim. É um piercing como se fosse no iniciozinho, sabe, ali da dobrinha. Sim, então, sim. ele é só estético. No Ele caminho do prazer. abaixo dos pelos pubianos ali, bem no iniciozinho, como se fosse um umbigo. Sim. Então tem joia em cima, joia embaixo, duas bolinhas. E ele não dá prazer, ele é só estético. E existem os piercings, né, que dão prazer. O piercing feminino que dá prazer é o piercing no clitóris, que não é feito no clitóris. Existe ainda tem essa dúvida. Nunca se perfura o clitóris em si. Eu já vi muita gente fazendo isso, já assisti vídeos de homem abrindo a perna da mulher e atravessando o clitóris. Não existe isso. Aí ela corre, além de risco de infecção, de perder totalmente o prazer. Sim. O piercing do clitóris, né, entre aspas, ele é feito no capuzinho do clitóris, na pelezinha que é feita, que cobre o clitóris. Então, ele pode, a depender da anatomia da mulher, ele pode ser feito na horizontal ou na vertical. Então, os dois dão muito prazer. E assim, a mulher quando fica mais excitada, o clitóris ele incha um pouquinho, então o piercing ele serve como um trampolinzinho. Ele fica descansando sobre o clitóris. Então, ela fazendo sexo, seja oral, seja se masturbando, ou só no contato de outro corpo, já aumenta o atrito, já causa mais prazer. E isso eu falo, assim, pelas minhas clientes também, muitas clientes. Eu tenho uma cliente minha que ela sempre brinca, ela é uma professora, ela é uma médica, e ela fez esse piercing com 50 anos, o piercing do clitóris. E ela liga pra mim e fala, Chan, se eu soubesse que dava tanto prazer, eu tinha feito com 14 anos. Chan, muito legal você falar isso, porque essa imagem do prazer, ainda existe um tabu muito grande, né? As pessoas não, principalmente o prazer feminino, ainda existe muito preconceito com o prazer própria feminino. Mulher. E aí você me dizer que tem uma médica que colocou esse piercing, esse Que mito tabu, de né? que são só prostitutas ou verdade. mulheres eu lesbianas. tenho muitas clientes, garotas de programa, mas não é a grande maioria de que faz piercing genital. Tem um cliente de 18 anos, tem um cliente que nunca fez piercing e que já vai fazer um no clitóris, sabe? Porque ela tem essa curiosidade. E tem muita mulher que tem vergonha ainda, que chega no estúdio querendo fazer um piercing genital e fica falando de tudo, aí fala do piercing do nariz, fala de tudo, aí a gente tem que ir conversando para descobrir, para chegar no piercing genital. Então isso vai muito também do perfurador, vai muito do profissional, a pessoa tem que ser muito ético, a cliente tem que se sentir à vontade, né? Até chegar nessa parte. Geralmente é bom que a cliente ou o cliente vá acompanhada para evitar, né, enfim, constrangimento. É bom que se for uma mulher, vá com o marido, leve um amigo, uma amiga, ou, sabe, o esposo, namorada. É legal isso. E, enfim. Você me disse, então, que assim, claro que tem profissionais do sexo que fazem, Sim. que optam por fazer esse uso, mas que a maioria não são, né? Não são. Sabe por que nem tanta garota de programa faz? Porque tem que dar um tempo sem sexo. Tem que dar um tempo para cicatrizar, tem que dar um tempo sem sexo oral, tem que dar um tempo sem qualquer tipo de sexo. Então, tempo é dinheiro. Não tem jeito. Eu tenho muita amiga, garota de programa também, que fala, eu gostaria muito de fazer, mas tem que ficar 1, 2 meses sem transar. 2 meses? Depende da cicatrização da pessoa. Isso é um celibato. Ainda mais com que não é um parceiro fixo. Qualquer mulher pode colocar um piercing genital? Pergunta de novo, eu tô no clitóris. No clitóris. Qualquer mulher pode colocar um piercing no clitóris? Não. Não? Depende da anatomia da mulher. Por isso que a gente faz uma não consulta, mas um pré-atendimento. Sim. A gente precisa olhar a anatomia, precisa ver se realmente é no clitóris que ela quer fazer, se vai ser horizontal, se vai ser vertical. Aí volta ao caso daquela joia The Ring que eu te falei que era utilizada no mamilo. Sim. Ela também pode ser utilizada quando o capuz do clitóris é bem retraído, quando fica bem escondidinho, sabe? Dá pra se usar uma joia dessa, uma joia menor, uma joia maior. Mas tem mulheres que é praticamente inexistente o clitóris, muito pequenininho. Olha só. E às vezes não vale a pena. Quais são os riscos, Chan? Os riscos
de um piercing mal feito no clitóris, risco de infecção, risco de, se uma pessoa não souber fazer, de pegar o canal do clitóris. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem feita. É um piercing demorado. É um piercing que parece ser simples, mas demora para fazer. É uma região úmida. Sim, a região Qual úmida é a questão de precisa higiene, manter, assim, precisa manter limpo, sempre limpo e seco. É exatamente. Qualquer piercing tem que manter limpo e seco, uma ferida. E sempre limpo e seco. Esse é o segredo. De uma forma geral, você encontra problemas? Você tem relatos? Não, nenhum. É incrível. O piercing no clitóris, as mulheres imaginam que vai doer muito. É pouquíssima dor. Muitas mulheres dizem que parece uma vontade de fazer xixi. Porque não é feito no clitóris, aí que tá uma membrana tão fininha, o capuzinho do clitóris, que é uma dor pouca. Sabe? Por ser uma região sensível, as mulheres imaginam que vai doer muito, mas não dói. E a cicatrização, por incrível que pareça, é ótima. Se mantiver os cuidados, evitar sexo, né? Tiver limpo e seco. Não tiver menstruada, a mulher tem que ser um período logo após a menstruação, para dar um tempo. Então, tem todo um acompanhamento e um preparo, né? Ou seja, tudo. Mais uma vez, não pode ser feito em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E ainda mais Pronto, não é todo perfurador que faz piercing genital. Sim. Sabe? Existe perfurador que faz os piercings básicos e tem que aprofundar os estudos. É bom fazer um workshop para fazer microdermal, surface e piercing genital. Sim. São muitos que tem no Brasil? Muitos. Muitos profissionais? Até que sim. Muito menos que tatuagem. Muito menos. Justamente por isso. Porque as pessoas não querem seguir a carreira só de piercing. Por vários fatores. Eu acredito que não vai ganhar dinheiro, sabe? Eu acredito que tem que trabalhar por amor e prazer. Por isso sai de publicidade. Mas muda tudo. A gente falou um bocado sobre piercing feminino, piercing no clitóris e o homem. Como é essa relação do piercing com prazer na área genital? Eu confesso que eu fico morrendo de medo. Assim, a mulher, segundo os relatos, a mulher sente muito mais prazer do que o homem. Até porque, biologicamente, o homem sente prazer na próstata. E, assim, na glande também, mas muito mais na próstata, que é um grande tabu, inclusive, com os heterossexuais. Eles têm um grande tabu. O piercing genital masculino são vários. Ele pode ser feito na glande, pode ser feito entrando na uretra, como o príncipe Albert. Ele entra pela uretra e sai pela frente. Ele pode atravessar a glande sabe? Ou seja, o céu é o limite. Tem um lugar que não pode colocar? Genital? Sim, no homem, assim. Tem. A gente não pode atravessar nenhum vaso, não pode atravessar o corpo do pênis todo, enfim. Mas eu acredito que acaba tendo mais regiões para fazer piercing, porque pode ser feito um piercing escrotal, pode ser feito um piercing no períneo, né, que é o chamado o guichê piercing. Tem muitos piercings. Já teve, de curiosidade, assim, já teve um pedido que você se assustou? Já. Teve um pedido. Pode contar pra gente? Posso. Não vou citar nomes, mas teve um cliente que ele chegou lá todo de paletó e gravata e ele era escravo sexual da esposa. E ele queria fazer um piercing na pele da glande e botar um cadeado pra não usar. 50 tons de cinza. A mulher dele queria que ele pudesse colocar um cadeado. Eu não fiz. Eu falei que não ia fazer, porque se você coloca um piercing pra fechar, você não faz a asepsia, você não limpa, não tem, sabe? Então o risco de doença, de contaminação é muito grande. Então eu conversei com ele, a gente fez um escrotal, que não tinha nada a ver, né? Mas esse eu não faço. E a questão do prazer, Chan? Você falou que, então, para um homem é menos do que para a mulher, mas tem prazer envolvido, porque, deixa eu dizer uma situação, assim, um sexo oral, por exemplo. Certo. Uma pessoa faz um sexo oral com um homem que tem um piercing na glande. Risco, sente mais prazer? Como é que funciona isso? Não. Acaba sendo mais voyeur, acaba sendo mais visual no homem. Na glande acaba sendo mais estético. Assim, na glande existem vários locais que dá para se fazer o piercing. Né? Tem o didói, tem o apalangue, a padrava, tem vários locais. O que eu acho mais comum e mais fácil até de cicatrizar é o freio piercing. Ele é feito no freiozinho da glande, para quem não é circuncidado, né? Para quem tem o freio. Ele é feito ali embaixo no freiozinho. Existe até muitos perfuradores que fazem, até quem fez a cirurgia. Mas na minha experiência, quem não fez a cirurgia é muito melhor a cicatrização. Olha só. Mas de prazer, não. Assim, o homem consegue dar prazer para a mulher com um piercing na glande. Um piercing, por exemplo, um piercing que atravessa a glande de frente para trás, bate na parede da vagina da mulher lá dentro e consegue dar mais prazer.
Mas se for, por exemplo, em casal gay, homem não dá prazer. Se for um piercing na glande, o homem não vai sentir prazer. E risco, por exemplo, no momento de fricção? Claro que o recomendado é sempre o uso do preservativo, então esse uso deve dar uma proteção. Mas para quem pratica, por exemplo, sexo inclusive sem... é uma dúvida, dá para usar sim. preservativo com piercing? Dá. Sem o risco de romper o látex, por exemplo? Dá sim, sem o risco de romper. Depende da joia, se for esfera, né? Se for spike, aquelas piercings de pontinha, não indico nunca para piercing genital. Inclusive, para qualquer perfuração inicial, eu não indico o spike. Até porque na penetração do outro pode se machucar também, né? Exatamente. Agora, um piercing que dá prazer, em homem, como retorno que me dizem muito, é o piercing chamado de guichê piercing, que ele é feito no períneo. Ele é feito após o escroto e antes do ânus ali, entendeu? Então, com estimulação, com sexo oral, enfim, ali aumenta muito mais o prazer. É um piercing muito difícil de ser feito. Não é nem todo mundo que faz piercing genital que faz esse piercing. E existe tabu nos perfuradores. Não é todo perfurador que quer fazer esse piercing. Porque, geralmente, quem faz esse piercing é a comunidade gay. E perfurador hétero não quer fazer. Eu faço. Olha só. Mas não sei. Só me diga um pouquinho mais sobre isso. Com relação a quem faz sexo sem proteção. Sim. Por exemplo. Com parceiro fixo ou sem parceiro fixo? A gente... O correto tudo é por isso que tem que ser com tudo... parceiro fixo ou sem parceiro fixo é o uso do preservativo. Mas quem faz sem? O risco disso. Se faz sem, com o parceiro fixo, eu pergunto isso, tudo isso eu pergunto na entrevista antes de fazer o piercing, né? De fazer o piercing genital. O piercing genital, então, muito mais perguntas. Você tem namorado, você é casado, você faz sexo com camisinha, sem camisinha, é bom usar sempre. Mas se for com parceiro fixo, é menos, né? Assim, se você já sabe que a pessoa não tem nenhuma doença e tal, é menos risco, né? O risco é só de machucar, com muita fricção, pode machucar. Sim. Mas sem parceiro fixo é mais complicado, porque tem muito atrito, pode fissurar um pouquinho e você não sabe se a pessoa tem alguma DST e acaba pegando. Existe maior risco de contaminação por DST com piercing, com certeza, por causa do atrito. Não tem jeito. Você falou sobre a comunidade LGBT, então assim, quem é seu público? Todo mundo. Pessoas cis, pessoas trans, todo mundo. Não tem assim, mais gay ou menos gay. Muitos gays fazem piercing, eu acho que pela mente ser mais aberta, eu não sei, realmente, pensando bem, acho que muitos gays vão lá. Olha que bacana. E essa questão do piercing sexual, né? Esse piercing genital? Esse piercing mais ligado ao prazer. Gays ou héteros? Quem tem feito mais? Mais gays. Mais gays? Homens e mulheres? Mais mulher. Mais mulheres? Bem mais mulher. Acho que o tabu tá diminuindo entre as mulheres. Mas o homem ainda tem muito medo de ser perfurado, sabe? De deitar numa maca. E eu acho que o gay tem a mente mais aberta. Não sei o que acontece com os héteros. Não sei se tem medo, não sei se não quer que um homem pegue... E, Chan, dá medo, assim, né? Você teria coragem de colocar? Em mim mesmo? Sim. Eu tenho. É sério? Tenho, já tive muitos outros. Já tive piercing escrotal. Tô sem usar agora. Eu vou até fazer de novo. Eu mesmo faço em mim, com muito estudo. Tenho na glande também e nunca teve problema nenhum, há anos. Então quer dizer que você tem vários piercings escondidos. E o genital, você... Como é, assim? Nenhum Fiquei problema. meio que sem saber até o que perguntar. Eu não tenho nenhum problema. Eu só não tenho o guichê, que é feito no períneo. Até porque eu não ia conseguir fazer em mim mesmo, né, um piercing. E eu não vejo necessidade em mim. Né? Eu sou hétero, então... Eu gosto de piercing estético. Sim. Eu gosto de piercing. Eu sou naturista há 11 anos, então eu frequento muita praia de nudismo. Então é legal que seja estético, que dê um brilho. Que bacana. Piercing no ânus tem? Não. Nem é muito arriscado. Essa região tem gente que faz tatuagem lá. Imagine para você cicatrizar uma tatuagem num local muito sujo, né? Por mais que você lave, você vai defecar, não tem jeito. Piercing não. O piercing mais próximo de lá é o guichê, que é no períneo do homem. Dali para trás não indico nada. Chama pra gente encerrar. Dicas para quem colocar um piercing. Para quem quer colocar um piercing, independente de qual piercing seja, procure um estúdio regulamentado pela Vigilância Sanitária. Busque o histórico do perfurador nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Converse com alguém que já fez perfuração.
pergunte a ele. Por exemplo, ele pega uma joia, vamos fazer, nunca leve a sua joia, não existe isso, sempre a joia do profissional. Quando ele for fazer a sua perfuração, pergunte que material é essa joia. Ah, é aço cirúrgico. Como é que você me prova que é aço cirúrgico? Deixa eu ver o laudo. Ele te mostra o laudo. Me dê uma cópia desse laudo, te dá uma cópia do laudo. Sabe? Tem que ser a maior segurança possível. Ótimo. E, enfim. Para quem quer te encontrar, suas redes sociais. Eu atualmente estou trabalhando em Aracaju, em Salvador. Eu fico, né, lá e cá. E as minhas redes sociais é chan.piercer, o meu Instagram, @chanpiercer.piercer. O meu Facebook é Pedro Dantas, não pode colocar Chan Piercer. E o Tumblr é Chan Piercer, que é o meu blog, que são só perfurações íntimas. Só perfuração genital masculina, feminina, perfuração no mamilo. Quem tiver dúvida é só entrar lá. Lá é possível falar contigo, conseguir telefone de Pode contato, mandar sim, fazer lá tem agendamento. tudo. Lá pode fazer agendamento. É bom abrir esse Tumblr, né, não abrir no trabalho, porque é muito focado. Sim. Bem focado Mas mesmo. a pessoa vai saber tudo que pode Vai ser saber, feito. vai saber como pode ser feito. E qualquer coisa E pode. se tiver uma ideia entrar em nova, te contato. liga. Me liga, vê se dá pra ser feito. Existem projetos especiais, vê se dá pra ser feito. Pô, dá pra furar o nariz e botar uma correntinha até a orelha? Me liga que a gente conversa. Se dá pra. Se não for atrapalhar em nada, a gente faz. Chame, brigadão. Prazer Obrigado a conversar você. contigo. Terminamos mais uma edição do 2 Terços de Prosa. Para quem quiser manter o contato com a gente, tem o www.doisterços.com.br, o @2terços no Instagram e o Coletivo Minissaia é o www.coletivominissaia.com.br ou o @Coletivo Minissaia no Instagram. Acompanhe a gente e aí fique atento aos próximos programas.